semana fez 30 dias que eu comecei com o meu plano para poder ficar com esse corpo, para poder ficar definida até dezembro. E eu falei, eu tenho que gravar um vídeo lá pro canal, né, para continuar aqui nessa playlist aqui, o que tá acontecendo, o que tá rolando lá de cá nesses últimos 30 dias, o que aconteceu. Gente, aconteceram muitas coisas, eu preciso compartilhar aqui com vocês. Eu já vou logo avisando para vocês que eu não consegui cumprir tudo que eu tinha me determinado a fazer. Mas tá tudo bem, tá? Porque eu tô aqui nesse exato momento reajustando a rota, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo também, porque vai ter algumas coisas que eu vou ter que mudar na minha rotina, mudar nesse plano também para caber na minha rotina. Essa é a realidade, entendeu? Porque teve muita coisa que não deu certo. E eu vou compartilhar um pouco aqui com vocês, vou falar aqui pra vocês. Eu encarei esses 30 dias como um test drive. Porque assim, eu confesso pra vocês que, né, quando eu gravei o primeiro vídeo aqui dessa série, né, dessa playlist, eu confesso pra vocês que eu tava achando que ia ser mamão com açúcar seguir todo esse plano que eu tinha montado pra mim, né? E não foi tão fácil assim seguir esse plano, sabe? Eu tive muitos desafios ao longo desses 30 dias. Então, por isso que eu considero que esses 30 dias foram um test drive. E eu acho que todo mundo deve passar por isso, tem que passar por isso e passa por isso também, né? Que é essa questão de você ir se adaptando, você só não pode desistir, né? Então, esse é meu mantra, né, para esse ano de 2026, não desistir de realizar os meus sonhos. Então, esses primeiros 30 dias foram um test drive, trouxe muitos aprendizados para mim que eu vou compartilhar aqui com vocês. Tem uma coisa que eu aprendi, que tem já um tempo já que eu vi sobre isso, e de vez em quando eu ouço novamente sobre isso, que envolve neurociência, né, em relação ao nosso cérebro. Eu não sou especialista nisso, viu, gente? Vou logo falando. Mas o que eu aprendi sobre isso é que quando a gente muda a nossa rotina, porque eu tive que fazer uma mudança na minha rotina, né? Mas quando a gente muda e quando a gente se determina a fazer algo bom, que tira ali da gente da zona de conforto do que o nosso cérebro habitualmente está acostumado, e meio que começa a nos boicotar, né? A gente meio que começa a se boicotar sem perceber. Né? E eu senti isso na pele durante esses últimos 30 dias, sabe? Eu tava fazendo tudo certo, os exercícios todos os dias, a alimentação não tava ok, mas, né, tava seguindo, eu tinha um plano, né, não era um plano, né, mas eu segui uma rotina bem saudável, né, tava funcionando antes. Então, para esse projeto meu, para poder ficar definido, eu tive que mudar muita coisa, principalmente na alimentação. Né? E nos treinos também, que eu até falei que eu ia intensificar o treino, fazer elevação de carga. E aí, por fim, gente, durante esses últimos 30 dias, eu me boicotei demais da conta. Eu nunca senti tanta preguiça na minha vida como foi nesses últimos 30 dias, eu juro pra vocês. Sabe quando dá aquela leseira, aquela vontade de fazer nada? Tinha dias que eu acordava desse jeito. Teve muitos os dias que eu não consegui treinar todos os dias, inclusive por conta da questão da elevação de carga e ao intensificar mais os treinos, eu acabei tendo algumas lesões, né? Eu acabei me lesionando. Isso acabou que atrapalhou também um pouco a minha rotina de treinos. E aí eu percebi, gente, que o meu cérebro, ele tava meio que me boicotando, sabe? Questões também de saúde também, a gente adoeceu, meu marido adoeceu, eu adoeci, meus filhos adoeceram, parece que tudo conspira para que a gente não consiga seguir aquele plano, sabe? Que a gente se determinou a fazer. Eu vivi muito isso na prática. Eu não sei, eu não entendo ainda muito bem o que acontece. Como eu disse, eu não sou especialista nessa área, né? Eu já ouvi dizer sobre isso, que acaba que quando a gente quer sair do que a gente já está acostumado a fazer, o nosso cérebro, o nosso corpo, parece que tudo à nossa volta conspira para a gente voltar para aquela rotina que a gente quer mudar, entendeu? Então, por isso que eu falei que esses 30 dias para mim foi meio que um test drive, sabe? Porque eu vi isso, eu vivi isso na pele, só que eu não vou desistir, claro, a gente sabe que isso acontece, só que a gente vai romper. Ele vai entender, o meu cérebro vai entender que é pro meu bem, que isso é bom pra mim e vai dar tudo certo, né? Vou começar pelo primeiro aprendizado que eu tive, né, nesses últimos 30 dias, que eu achei que ia ser a coisa mais fácil pra mim, que era a questão das refeições. Gente, eu achei que ia ser muito fácil pra mim comer as 6 refeições que eu tinha me determinado a fazer, porque eu vi que muita gente
come quando a pessoa tá nesse processo, no meu caso é para engordar, para ganhar massa magra, eles comem 6 refeições no dia. E basicamente quase todas as refeições têm proteína nas refeições. E eu pensei que ia ser assim, mamão com açúcar. Juro pra vocês, eu achei que ia pegar mais na parte dos treinos. E os treinos, assim, relativamente, depois eu vou entrar também na questão dos treinos, mas eu achei que ia ser mais difícil os treinos do que a alimentação. E foi ao contrário. A alimentação me pegou demais. Eu não consegui nenhum desses dias, desses 30 dias, desses últimos 30 dias, comer as 6 refeições por dia. E eu também não consegui comer, tipo, o que eu me determinava de comer ali, né, no período, tipo, no almoço ou no lanche da tarde, eu não conseguia comer tudo. Por quê? Eu aumentei o número de refeições, né, para 6 refeições, e eu nem sei, para falar a verdade, eu percebi nesses últimos 30 dias, que é por isso que eu sou magra, gente. Eu não como direito, tipo, eu tomo café da manhã, aí eu almoço, tem dia que eu não lancho, entendeu? Eu esqueço literalmente de lanchar, e aí eu janto só e vou dormir, ou seja, 3 refeições no dia, então é por isso que eu me engordo. E aí eu aumentei o número de refeições para 6, e eu também aumentei a quantidade de comida ali, porque já que eu quero engordar, eu tenho que ingerir mais calorias e ingerir também proteína. Eu não consegui cumprir essa questão das refeições. Eu não conseguia comer muito, eu não consegui comer tudo que estava ali dentro do meu prato, né, aumentando, colocando 100 gramas de proteína, né, aumentando um pouco mais ali, mais em 2 colheres a questão do arroz, do feijão, né, para comer mais. Eu não conseguia comer o prato todo, né, a comida toda que estava ali no prato. Então, para mim, esse plano não funcionou de comer 6 refeições por dia. Eu pensei que ao longo dos 30 dias, quando eu comecei, eu já vi que, eu pensei assim, não vai dar certo isso. E eu pensei que ao longo dos 30 dias isso iria mudar, né? Eu ia começar a comer mais, ia começar a sentir mais vontade mesmo para comer ali e tal, mas não mudou, gente. Eu percebi que comer 6 refeições por dia para mim não faz sentido. Não, inclusive, também não se encaixa na minha rotina, até porque eu durmo muito cedo, então para mim essa questão da ceia da noite que as pessoas colocam não estava rolando também essa questão. E outra coisa, comer entre o café da manhã, café da manhã, a ceia da manhã, o almoço, lanche da tarde, janta e a ceia da noite, 6 refeições mesmo. E essa questão também desse lanche da manhã, né, da ceia da manhã, digamos assim, que você toma café e depois você come um lanchinho, também não tava dando certo, porque é bem na hora que eu tô na correria, mais correria aqui em casa, é a hora que eu tô ajeitando casa, que eu tô ajudando minha filha a fazer tarefa, é a hora que eu estou fazendo, já correndo para fazer comida, porque minha filha a gente tem que sair cedo para levar ela pra escola. Então, tipo assim, não tava encaixando na minha rotina, sabe? Essa questão das 6 refeições. Por isso que eu não consegui nem um dia cumprir essa questão, né, da alimentação. E outra coisa também, eu comecei a passar mal do estômago, porque assim, eu tenho gastrite, né? E aí, de repente, eu comecei a comer mais vezes durante o dia, e aí isso prejudicou um pouco a minha gastrite. Eu comecei a sentir dores no estômago, né? Então, assim, não deu certo pra mim, sabe? Seguir essa rotina de alimentação para poder ganhar essa massa magra, né? Ganhar mais, engordar, né? Que é o meu objetivo também, né? Que eu quero engordar mais em 5 quilos. E a questão do whey protein, né, gente? Eu não tomo whey protein, porque a última vez que eu tomei foi o ano passado, foi até na época que eu tinha decidido fazer academia, eu fiz um mês de academia, eu comprei o whey protein e eu comecei a tomar e eu passei muito mal com whey protein. Eu não sei se foi a marca, porque eu vi depois que tem um tal de hidrolisar, tem um que faz efeito mais rápido, né? Eu não entendi muito, acabou que eu não pesquisei muito, mas eu decidi dessa vez não tomar o whey protein, porque acaba que o whey protein ele é bom também para ajudar na meta das proteínas, né, no dia. Só que como eu passei muito mal da última vez que eu tomei ele, eu decidi não tomar dessa vez, porque eu fiquei com muito medo. E fora que eu já tava meio que passando mal, né, eu já tava passando mal pela questão de aumentar a ingestão de comida, né, então eu já senti um pouco de mal do estômago, só pelo fato disso, né, então eu fiquei com medo de tomar whey protein e piorar. Então, por isso que eu não tenho whey protein na minha dieta. Realmente eu quero conseguir bater essa meta minha, né, de ficar com esse corpo definido, comendo bem. E o que eu decidi, né, porque eu tô aqui recalculando a rota, a gente não pode desistir, a gente tem que recalcular a rota, ver o que faz sentido, né, fazer adaptação.
Eu vi que tem pessoas que fazem 4 refeições por dia e consegue bater essa meta também, né, de ficar definido. Então, é isso que eu vou fazer, gente, porque eu acho que as 4 refeições para mim faz mais sentido, que é o café da manhã, o almoço, né, lanche da tarde e a janta, e tá bom, vou fechar desse jeito. Porque tem uma outra coisa também que aconteceu, gente, como eu tinha que comer proteína em todas as refeições, tipo, eu tomava café da manhã, 7, 7 e meia da manhã, porque eu acordo cedo, né? E aí, quando tava 10 horas da manhã, eu não tava com fome. Tinha vezes que dava meio-dia, eu ainda não estava com fome, vocês acreditam? Eu percebi isso também na questão minha, sabe? Que eu não sinto muita fome. Por isso que às vezes eu passo a tarde toda sem comer, porque às vezes eu vou trabalhar, vou fazer um treino, vou fazer o outro, quando eu vejo já tá na hora de buscar a menina na escola, 6 horas da tarde, e aí já tá na hora da janta. Então, por isso que às vezes eu tava pulando também o lanche da tarde. Porque aí no almoço também eu comia mais, estava tentando comer mais, comia mais proteína e acaba que dá mais saciedade quando você começa a comer mais proteína, né? E aí eu não estava sentindo fome. Gente, eu percebi que eu sou magra mesmo porque eu não consigo comer muito e eu percebi também que eu como muita salada, muita verdura. É bom, né? Claro. Mas pra mim que quer engordar, geralmente ali no pratinho as pessoas falam assim que tem que ser só 25% ali de salada, aí tem que ter arroz, feijão e a proteína ali. O meu não, é 50% só de salada e verdura ali. Praticamente o meu prato, ele fica parecendo um prato de gente que tá querendo fazer emagrecer, né? Que é o contrário do que eu quero, né? Que é engordar. Então eu decidi que eu vou fazer 4 refeições. Agora nesse segundo mês eu vou focar em 4 refeições, mas em 4 refeições bem feitas. Porque aí eu acho que vai funcionar melhor, sabe? Que aí eu consigo comer tudo que eu vou colocar no prato, comer 100 gramas, comer proteína em todas as refeições, e eu acho que vai dar super certo desse jeito e não vai prejudicar também o meu estômago. E aí depois eu posso ver, né, até o final do ano aí, se eu vou aumentando essa quantidade aí também. Segundo aprendizado que eu tive, que eu quero, né, aproveitar aqui e já compartilhar com você, foi na questão da organização dos lanches. Eu percebi que se você seja para fazer dieta, para emagrecer, ou seja para engordar, que é o meu caso, se você não tiver uma organização dos lanches, pensar no que você vai fazer de café da manhã no dia seguinte, o que você vai fazer de almoço, o que vai ser o lanche da tarde, a janta, não funciona. Deixar para pensar na hora não funciona. Vai por mim. Se você quer emagrecer ou engordar, você precisa ter organização das alimentações, porque senão você só vai se estressar, que foi o meu caso. Eu fiquei deixando muita coisa, tipo, pro dia, entendeu? Então, assim, na hora do café da manhã, aí eu pensava, o que eu vou fazer de café da manhã, entendeu? Aí no lanche da tarde, aí quando chegava, por exemplo, no lanche da tarde, eu determinava, sei lá, para comer pão com ovo. Aí chegava na hora do lanche da tarde, eu via que não tinha pão, ou eu via que não tinha ovo, entendeu? Ou seja, essa falta de organização minha também prejudicou bastante em seguir esse plano alimentar. Foi bem desafiador também. Então, assim, uma das coisas que eu quero agora para esse segundo mês é realmente me organizar nessa questão da alimentação. Sempre pensar para um dia depois, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer para a semana? Eu vi que as pessoas fazem muitos lanches, né? E uma coisa também que eu fiz também, né, nesses últimos 30 dias, eu até tentei ser organizada nessas questões do lanche, né? Me apegando muito a fazer aqueles lanches tipo pizza, mini pizza, coxinha de mandioca com frango. Fiquei muito apegada em fazer lanches diferentes. E aí eu não tava conseguindo fazer, eu não tava conseguindo tempo para poder fazer. E fora que quando eu fazia, né, aqui em casa, gente, não é só eu, é eu, meu marido e meus 2 filhos. Então, por exemplo, a coxinha de mandioca com frango, foi embora tudo. Tipo, era pra durar a semana toda, foi embora em 2 dias, entendeu? Não é errado, não é, né, assim. Mas eu percebi também que eu fiquei muito apegada a querer fazer lanches diferentes e no fim eu não estava fazendo. Então, uma das coisas que eu quero agora para esse segundo mês é fazer o básico. É pão com ovo, entendeu? É pão com frango desfiado, é pão com carne moída, entendeu? Fazer desse jeito, tapioca com um recheio de frango, com carne, com ovo, entendeu? Eu quero ser mais básica, sabe? Porque senão a gente se apega muito a querer fazer lanches diferenciados, e não é errado, eu quero fazer, mas eu não quero me apegar muito a isso, porque aí acaba que eu não consigo seguir essa rotina, entendeu?
E fora que acaba muito rápido também quando a gente faz um lanche diferenciado. Gente, ó, e mês que vem agora, né, daqui 2 semanas já começa as férias, então já viram, né? Nós que é mãe entende, né, do que eu tô falando. As comidas da geladeira parece que some, né, evapora, né, já tá evaporando, já imagina nas férias. E foi uma outra coisa também, gente, cá pra nós que eu percebi também, que o quê? Porque acabou que eu fui analisar, aumentou significativamente a questão financeira aqui em casa de mercado, vocês acreditam? Porque eu tô aumentando essa questão dos alimentos, da proteína, né, o foco principal aqui, e acaba, gente, eu tô olhando aqui porque eu escrevi aqui que era pra me falar pra não esquecer. E aí, acaba, gente, quando eu faço os lanches pra mim, não é só pra mim, é pra minha filha, pro meu filho e pro meu marido. Então acaba que meio que tá todo mundo na minha dieta, né? De aumentar a ingestão de proteína, essas coisas assim. E aí acaba que ficou mais oneroso. Graças a Deus meu marido ganha bem e ele tá me patrocinando. Então tá tudo certo, né? Mas é só pra falar pra vocês que a gente realmente tem que se preparar em questão de organização pra poder seguir, tá? Porque senão, se você não tiver uma organização de alimentação, você não consegue seguir o plano da dieta, né? Seja pra engordar ou pra emagrecer. E também a questão financeira, né, que vai aumentar aí também, né, eu senti que aumentou aqui em casa aqui. O que eu quero fazer para esse próximo mês, né, resumindo aqui? Organizar os lanches, né, da semana, tentar organizar, mas fazendo o básico também, não vou ficar inventando carroça, não vou ficar inventando moda, entendeu, de lanches. Lógico que a gente vai estar no mês de férias, eu vou ter que inventar alguns lanches diferenciados, mas eu não vou ficar focada nisso, entendeu? E tentar deixar essas opções prontas, né, pra mim. E sempre pensar, continuar na questão da mentalidade que eu falei pra vocês. Porque eu comecei, eu não pensava muito. Depois, no meio do fim, agora já nos últimos dias, foi quando eu caí a ficha. Eu falei, não, eu preciso começar a pensar no dia seguinte, o que eu preciso, o que eu vou comer no outro dia. Porque senão eu não consigo seguir esse plano aí, né. Agora vamos pro terceiro aprendizado, que foi na questão dos treinos. Porque o que eu fiz? Gente, eu falei pra vocês que eu acho que eu nunca senti tanta preguiça na minha vida que nem foi nesse mês de maio agora, né, início de junho, pra treinar. E olha que eu tava seguindo muito bem antes de eu inventar, né, de eu começar esse plano meu aqui, mas depois que eu botei na cabeça que eu queria focar nesse plano certinho, fazer o treino todo dia, intensificar o treino, fazer elevação de carga, parece que eu fiquei mais preguiçosa do que nunca. Eu acho que era o meu cérebro, né, me boicotando, enfim. E eu adoeci também, aconteceu um monte de coisa, né? E uma das coisas que eu fiz de errado esse mês, né, que eu não quero fazer para agora, esses próximos 30 dias, foi a questão do horário do meu treino. Por isso que eu não consegui treinar todos os dias. Por quê? Eu tava treinando todo dia cedo. Todo dia cedo eu levantava, fazia o café da manhã e treinava. Aí o que a Bonita aqui fez? Porque esfriou, né, gente? Começou mês de maio, junho, aí deu aquela esfriadinha, né? Então tava pra levantar, ficava aquele gelo e tal. Eu mudei o horário do treino pra de tarde. E aí à tarde, gente, eu não consigo treinar todos os dias. Porque à tarde geralmente é um caos também. De manhã é um caos, mas à tarde também é um caos. Porque aí é a hora que eu vou trabalhar, né? Eu tenho que fazer minhas coisas aqui. Muitas das vezes é a hora que eu saio, que eu geralmente marco algum exame, alguma coisa pra fazer. Então, quase todos os dias eu não tava conseguindo treinar. E aí, quando chega também no final do dia, eu ia empurrando com a barriga. Não, até o final do dia eu faço, até o final do dia. Gente, chegou 6 horas, vocês acham que eu tenho cabeça pra treinar? Não. Ó, 6 horas da tarde eu já tô assim, capenga já. Eu já tô cansada do dia todo. Quem é mãe, dona de casa, sabe como é que é a rotina, né? Vocês vivem aí também, sabe do tanto que é cansativo. Chega no final do dia a gente tá morta de cansado. E aí eu não tava treinando. Aí eu falava, não, amanhã eu vou levantar cedo e vou fazer. Chegava no outro dia, tava do mesmo jeito. Como eu disse, eu fiquei uma preguiçosa, né? Esse mês agora. Mas agora, para os próximos 30 dias, segundo mês de desafio meu, eu vou levantar e vou treinar cedo, igual eu estava fazendo antes. Vou deixar de empurrar para de tarde, né? Mesmo com frio, nem que eu treino dentro de casa mesmo, que geralmente eu gosto de treinar na área, ali do lado de fora, e aí é onde faz o frio, né? Vou levantar cedo e vou treinar, nem que eu venha aqui pro escritório aqui e treino, porque aqui dentro fica quentinho, tá tudo certo, né? Então, uma das coisas é voltar o meu horário de treino para mim parar de pular os treinos que eu tava fazendo tudo bonitinho, certinho. Uma coisa que aconteceu também, gente, foi que nos primeiros dias que eu comecei a treinar com mais intensidade, né, comecei a aumentar a carga, eu lesionei, né, eu tive algumas lesões, digamos assim, tanto no joelho e na lombar também. Eu fui fazer exercício que eu tava fazendo, era propício para poder lesionar a lombar. E foi dito e certo, gente, eu fui repetir o tal do exercício, que é aquele que você deita, né, e faz a elevação pélvica, né, que fala.
e eu senti muita dor, deu uma fisgada na minha lombar, eu fiquei com doendo nervo ciático, então acabou que eu fiquei sem treinar alguns dias por conta dessa lesão. O joelho também, eu fui fazer agachamento e eu tava segurando o peso de 5 quilos aqui, né? Não sei o que eu fiz no joelho e eu senti muita dor, eu comecei a sentir dor no joelho. Então eu fiquei alguns dias sem treinar, fiquei com medo de machucar mais ainda, mas já sarou já, não tô sentindo mais nada, graças a Deus. Mas acabou que atrapalhou, né, a rotina de treinos. Outra coisa também que eu percebi em relação aos treinos foi que eu separei na semana, tipo, segunda eu vou treinar glúteo, terça eu vou treinar costa, quarta eu vou treinar perna, tipo assim, eu separei desse jeito, né? Só que eu não defini exatamente quais exercícios que eu vou fazer nesses dias, sabe? E aí tava uma confusão na minha cabeça, tipo assim, do que eu vou fazer, né? Qual que é o treino do dia, tipo, quais exercícios que eu ia fazer, o tempo de pausa. Então, tipo, tava meio que bagunçado isso, sabe? E aí eu tô até escrevendo aqui, que eu peguei alguns vídeos da Carol Borba, né? Que eu já falei pra vocês que eu gosto muito de ver os treinos dela. E aí eu vou pegar os vídeos e vou seguir certinho do jeito que ela ensina lá e separar os dias, né? Os treinos localizados, porque ela tem muito treino, ela ensina muitos treinos localizados. Então, eu vou tentar seguir desse jeito, porque eu não fiz esse plano, assim, sabe? De definir certinho quais eram os exercícios que eu ia fazer a cada dia. E aí isso acabava que ficava uma confusão na minha cabeça, sabe? Então, fazer o planejamento semanal, né, gente? Que é o que eu percebi que para esse plano dar certo até dezembro... Ai, ficou estourado aqui. Para esse plano dar certo até dezembro, eu preciso fazer um planejamento semanal de alimentação, dos lanches que eu preciso fazer, né? Pensar no que eu vou comer dia após dia, fazer essa questão dos treinos também, né? Escrever cada exercício que eu vou fazer, né? Durante esses próximos 30 dias. Então, eu tô fazendo tudo isso agora. Então, é isso, né, gente? Assim, eu comecei esse desafio pensando que ia ser assim, né? Muito fácil. A gente pensa que é difícil só para quem quer emagrecer, mas para quem quer engordar também é difícil. Ai. As pessoas falam assim, é só comer, é só aumentar e comer mais. Mas não é, gente, é muita coisa que envolve, sabe? Não é só você abrir a boca e comer, né? Porque eu também não quero engordar, eu quero ganhar massa magra, eu quero engordar, mas de forma para ficar bonitinha, não para engordar, ficar com a barriga muito grande, né? Essas coisas assim. Então, eu quero engordar de forma saudável, né? Eu juro pra vocês que eu pensei que eu já ia ter uma mudança significativa no corpo. E eu não tive nenhuma, porque eu não consegui seguir quase nada, né? Como eu falei pra vocês aqui no vídeo. O corpo tá do mesmo jeito, inclusive eu pesei. Hoje eu estou com exatos 49,8 kg. Não engordei 1 grama sequer. Que raiva! Mas vamos ver se a gente consegue mudar o jogo agora pro próximo mês, né? Vamos ver como que vai ser, né? Com essas mudanças que eu resolvi fazer aqui. Eu achei que eu iria mudar o corpo, como eu disse, eu não consegui mudar nada no meu corpo. Mas ele serviu muito de aprendizado, sabe? Eu acho que se eu não tivesse feito isso, eu não teria descoberto tantas coisas igual eu descobri. Eu descobri que eu não consigo comer muito, que eu gosto muito de comer salada, verdura. Meu prato geralmente é mais salada e verdura do que arroz e feijão. Para quem quer engordar, tem que ser o inverso ali, né? Eu descobri essa questão, né, do cérebro da gente, que a gente fica meio que se boicotando. Eu me boicotei demais durante esses últimos 30 dias. Mas eu tô aqui pronta e disposta a fazer acontecer, continuar fazendo acontecer. E mostrar, espero que no futuro próximo, meu cérebro, meu corpo, tudo ao meu redor, o universo entenda que isso é bom pra mim, é importante. Meu corpo vai agradecer, né, isso futuramente, né, eu fazendo esse plano aqui, fazendo todas essas mudanças. E quando a gente se determina a evoluir, né, realmente difícil, é doloroso, mas ele não precisa ser perfeito, né, eu acredito agora que a evolução é exatamente isso, a gente não precisa ser perfeita. Evoluir é realmente a gente não se abandonar, sabe, nesses planos que a gente se determina a gente mesmo fazer. A gente não se abandonar, sabe? Quando precisa de um ajuste. A gente só continua, a gente faz o ajuste ali, né? Faz a manutenção dos nossos sonhos, digamos assim, e continua. E eu tô muito orgulhosa comigo mesma, sabe? Porque talvez em outros tempos, talvez eu já teria desistido, porque realmente foi desafiador. Pode parecer que não, mas foi desafiador pra mim, né? Aqui na toda a minha rotina.
mas eu tô ajustando e vou continuar. Mês que vem tem outro vídeo como esse aqui para contar tudo de bom que eu vou ter conseguido cumprir nesse plano meu aqui para ficar definida até dezembro. Olha, eu quero agradecer vocês por cobrarem aqui de mim, por mandarem mensagem para mim perguntando como que tá, né? Eu confesso para vocês que eu me sinto honrada. Eu fico muito feliz porque isso me dá gás para poder continuar aqui com vocês, compartilhando toda essa evolução, compartilhando meus aprendizados aqui com vocês, tá? E é isso, beijo para vocês e até o próximo vídeo.